Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, e entre os irmãos que estão nos visitando temos o Rafael, e agora tem outros ali, acho que é o Marcelo, né? E tem um outro senhor que ainda, amém, está ali também nos visitando, nosso muito obrigado. E do lado do Marcelo é a Jennifer. Então a Jennifer está ali também. O nosso muito obrigado pela presença dos irmãos, que os irmãos possam se sentir bem aqui em nosso meio. Irmãos, hoje, no nosso manancial, que é um livro que nós temos de meditação diária, no dia de hoje, temos uma leitura que, quando eu fiz, confesso aos irmãos, que às vezes domingo eu não abro o manancial para essa meditação, mas hoje eu pude ler e gostei muito, e quero ler o texto dessa meditação, que se encontra em Números, capítulo de número 27, que são os versículos que nós vamos ler de 1 a 11. Ainda temos este manancial. Se tem aqui algum irmão, irmã, que gostaria de ter este manancial, depois você pode falar comigo, que eu posso passar para o irmão ou irmã, porque vai ser bênção na sua vida, eu tenho certeza. Números capítulo 27, de 1 a 11. Eu vou ler conforme está na transparência, mas os irmãos podem estar acompanhando na sua Bíblia. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vou ler agora a meditação que tem aqui no manancial, que diz assim: As filhas de Zelofeade reivindicaram junto a Moisés o direito de posse de terras. Foi um ato de coragem, pois não havia antecedentes. Foi também um ato de fé, porque as terras ainda não haviam sido conquistadas. O caso não se referia apenas à posse de terras, mas à perpetuação do nome da família de Zelofeade. Sem essa garantia, a herança de seu pai desapareceria. O pedido daquelas 5 mulheres foi ouvido. Moisés consultou ao Senhor e este atendeu o pedido das irmãs. Por causa desse episódio, ficou estabelecido na lei que
que as filhas de qualquer tribo, não havendo herdeiros homens, teriam seus direitos garantidos. Mais tarde, houve um acréscimo à lei da herança, esclarecendo que as herdeiras mulheres deveriam se casar com homens de sua própria tribo, para que a herança não passasse para a tribo do marido. Está lá em Números 36, verso 6. Jesus Cristo ensinou o valor da mulher e demonstrou por seus atos como as respeitou. Curou mulheres, perdoou adúlteras, recebeu a ajuda financeira de muitas delas, foi homenageado por elas. Sua ressurreição foi primeiramente anunciada pelas mulheres. As mulheres têm o seu valor, mas muitas das vezes não temos o valor nelas mesmas. Mas elas têm o valor em Jesus, e só o têm porque Cristo Jesus fez o trabalho dele na cruz, pagou o preço da redenção das mulheres. E assim, nós somos iguais perante Deus, homens e mulheres, somos iguais perante a Deus. A lei também diz que nós somos iguais perante a lei, mas nós vemos que na prática, as mulheres elas são prejudicadas. Nós, os homens, não queremos reconhecer o direito das mulheres, e é por isso que elas reivindicam, elas têm reivindicado o que é justo, o que é de direito delas. Por que nós temos o Dia Internacional das Mulheres? Porque elas sofriam humilhação, eram quase que como escravas. Por isso, quando elas fizeram aquela greve, ali eles atearam fogo e aquelas mulheres morreram ali dentro. Mas elas estavam reivindicando algo de direito. Aqui nesse texto da palavra nós vamos encontrar também que elas haviam sido esquecidas. E quando então, numa família, não tinha filho homem, ele não teria, aquela família, ou seja, aquelas mulheres, aquelas filhas, não teriam direito. E muitas das vezes nós também fechamos aquilo que elas deveriam receber de direito, fechamos o nosso coração para elas. Mas graças a Deus, que Cristo Jesus, ele veio para poder dar a graça destas mulheres que muitas vezes, sendo humilhadas, pudessem ser levantadas, pudessem ser erguidas, pudessem ser perdoados seus pecados, e elas pudessem ter o mesmo direito que nós, homens, temos diante de Deus. Amém? Os irmãos, abram aí as suas Bíblias em João capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus defendendo o direito de uma mulher. Esta mulher havia sido pega em adultério, e os homens falaram, ela tem de ser morta. A lei de Moisés diz que ela tem de ser morta apedrejada. E lá estavam aquela multidão, lá estavam aqueles homens, cada um com a pedra na mão, e eles iam matar aquela mulher, e ela é levada diante do Senhor, e assim querendo ver o que o Senhor iria fazer, o que ele vai fazer com essa mulher. Vamos ver se de fato ele é Deus, vamos ver se de fato ele é um homem justo, vamos ver se de fato ele vai fazer o que a lei de Moisés manda fazer. Muitas das vezes nós também, irmãos, condenamos, às vezes precipitadamente, às vezes nós condenamos por causa da nossa cultura, do que nós temos aprendido, do que nós temos crido,
E muitas vezes nós temos uma cultura errada, recebemos uma cultura errada, muitas das vezes nós também temos acreditado erradamente. E ali estavam aqueles homens, ali estava aquela multidão, ali estavam as pessoas querendo matar aquela mulher, condenando aquela mulher. Mas cadê o homem? Não foi pega em adultério, nos diz aqui o texto, que ela foi pega, apanhada em flagrante adultério. Cadê o homem? Muitas das vezes nós colocamos cargas pesadas em cima das nossas irmãs. Muitas das vezes nós colocamos carga pesada em cima das mulheres. Nós, os homens, somos muitas vezes arrogantes. E nós então condenamos, como eles estavam assim condenando, e assim eles perguntam a Jesus o que eles deveriam fazer. Mas Jesus não falou nada, não disse nada, mas nos diz o texto no verso 6, que ele, inclinando-se, ele escrevia na terra com o dedo. E como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e no versículo 7 ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado, e nós nascemos com desejo de pecar, e é por isso que nós vemos as crianças, desde pequena, muitas das vezes ela ainda bebê, nós percebemos ali o germe do pecado, o desejo de pecar. Uma mãe, por exemplo, ou mesmo nós, o homem, vendo uma criança, um bebê, ele assim pega, passando a mão, ele está naquele tempo de conhecer através do tato, e tudo que ele pega, ele leva à boca. E se ele pegar uma faca, nós vamos deixar aquela criança com a faca na mão? De maneira nenhuma. Nós vamos tentar de todas as maneiras, de todos os meios, retirar aquela faca da mão dele. Mas aquela criança está tendo prazer em segurar aquele objeto. Ele não sabe o que pode acontecer, mas está tendo prazer. E quando tiramos aquele objeto, a força da sua mão, qual é a reação daquela criança, daquele bebê? Ele vai chorar. Isso denota que ele foi contrariado, e porque ele foi contrariado, ele chora, e por ele estar chorando, nós vamos perceber que ali já está o germe do pecado. Ninguém gosta de ser contrariado, ninguém. E nós, muitas das vezes, ao ser contrariado, na reação que temos, às vezes chegamos até o ponto de matar aquele que está nos contrariando. Olha quantos assassinatos de mulheres que nós temos visto ultimamente, quantos feminicídios, quantos homens que está sendo contrariado porque a mulher disse: eu não vou ficar mais com você, não quero mais viver com você, talvez porque não ama mais, talvez porque ela já sofreu muito nas mãos dele, ele já bateu nela muitas das vezes, e ela diz: eu não aguento mais, eu não quero mais ficar com você. E ele então, na sua arrogância e no seu pecado, ele mata. Irmãos, como nós somos terríveis, como o homem é terrível. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. A palavra de Deus nos mostra que nós somos terríveis, e se nós não tivermos Deus no nosso coração, se nós não confessarmos a nossa dependência de Deus, nós, cristãos, estaremos fazendo da mesma maneira como faz aquele que não é cristão, como aquele que não é temente a Deus. Assim estavam estes aqui, que eram da linhagem de Deus, que era da igreja de Deus, querendo matar uma mulher. Gente, nós precisamos de abençoar, nós precisamos de ajudar, nós precisamos de tirar o pecador do pecado. Nós não podemos aceitar o seu pecado, mas aceitar o pecador sim, levá-lo à presença de Deus, levá-lo a reconhecer
o seu pecado, levá-lo a confessar o seu pecado a Deus e assim alcançá-lo, fazendo com que ele também reivindique diante de Deus, reivindique diante do Senhor aquilo que está preparado para ele desde a fundação do mundo. Porque Deus nos fez para que nós pudéssemos viver eternamente com ele. E assim a palavra de Deus nos diz, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei e buscarei e levarei para que aonde eu estiver estejais vós comigo. Assim nós percebemos, irmãos, o céu foi feito para os filhos de Deus. O céu foi feito para todos nós. A vida eterna foi feita para nós. Mas por causa do pecado nós ficamos separados de Deus. E aí nós estamos vendo as mulheres buscando, reivindicando o seu direito, e é justo. É justo elas buscarem. É justo, porque é direito delas. Mas todos nós, tanto homem quanto mulheres, devemos reivindicar de Deus aquilo que Ele fez para nós e que estava preparado para nós desde antes da fundação do mundo, mas por causa do pecado nós ficamos separados de Deus. Por causa do pecado, agora estamos merecendo o inferno, merecemos as pressões do mundo, merecemos as consequências do pecado que nós temos cometido. Mas aqueles que buscam do Senhor a graça, aqueles que vão diante do Senhor, eles alcançam a misericórdia de Deus. Pensando então nessas filhas deste clã Zelofeade, as filhas de Zelofeades, elas viram: nós vamos ficar sem a nossa possessão. Assim também o homem pecador deve reconhecer, longe de Deus, longe de Jesus, no pecado em que eu esteja vivendo, no pecado em que o homem e a mulher estiver vivendo, vai ficar sem a sua possessão, vai ficar sem a sua herança, vai ficar sem o seu lugar que Jesus foi preparar para ele ali no céu. Pergunto a você: como é que está a tua vida? Como é que está a sua situação? Como está a sua posição diante de Deus? Você tem ido diante do Senhor e tem reivindicado aquilo que é de direito, aquilo que é justo para você? Primeiro, a salvação. É a primeira reivindicação que todos nós devemos fazer. Todos nós devemos fazer. Ela foi ali buscar uma possessão, uma herança de terra. E olha, pela fé, o texto aqui do manancial nos mostra isto. Sabe por quê? Foi pela fé. Porque as tribos ainda estavam em luta na conquista da terra prometida. Eles ainda não tinham conquistado toda a terra. Ainda não tinha sido feita a partilha que cada tribo iria receber. Mas elas já antevendo, elas foram e disseram: nós não temos irmãos, não só temos irmãs, vamos ficar sem a nossa herança, vamos ficar sem a nossa possessão, então vamos já pedir a Moisés. Talvez elas estavam percebendo que Moisés, como legislador, como juiz, como aquele que orientava o povo, já estava de cabelos brancos, já estava velhinho, e aí antevendo, a sua partida, a sua morte, e depois quem vai olhar por nós? Quem vai olhar por nós? Elas então foram até Moisés, e elas fizeram a sua reivindicação. Elas pediram: irmãos, nós também devemos reconhecer que não existe outro perfeito juiz, não existe outro nome dado a nós que pode nos dar o direito de nós morarmos no céu. Amém?
Não existe outro nome. Atos, os apóstolos ali mostram para nós. Não existe outro nome, não existe outra pessoa que pode nos garantir a graça da possessão eterna. Amém? Não existe outro. Então, primeira coisa, a primeira reivindicação que nós temos que fazer, e você, minha querida irmã, vocês mulheres, têm que pedir a Deus, é a graça da possessão eterna. Pela fé elas pediram. Nós também. Olha, tem pessoas que dizem que até acredita no céu, mas não acredita no inferno. Mas não acredita que ele tem um espaço lá. Nós perguntamos, você quando morrer, você tem certeza que vai para o céu? Ele diz, eu não sei, só Deus sabe. Está vendo? Ele ainda não reivindicou, ele ainda não buscou, ele ainda não lutou para conseguir esse direito. Elas foram diante de Moisés, e Moisés, o que ele fez? Foi diante do Senhor, foi diante de Deus, falou com Deus, e Deus falou, é direito. Tem um versículo na palavra que eu gosto muito, lá em Salmo 37, versículo de número 4, Salmo 37, 4, que diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, qual era o desejo daquelas irmãs? Direito à possessão, direito à terra. Era errado isto? Não. Olhando ali o contexto, elas estavam fazendo aquele pedido porque era ganância? Não, não era. Não era. Era direito. E o salmista aqui nesse texto, ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E os desejos do coração, para que o Senhor possa nos dar a vitória e a bênção, tem de ser de acordo com a sua palavra, tem de ser de acordo com a sua vontade. Ora, certa vez estava indo um grupo sair para aqueles roubos que eles faziam, e eles reuniam, davam as mãos, orava lá o Pai Nosso e pedia a Deus para livrá-los do homem mau. Eram ladrões, assaltantes, eles faziam isto. Isto é um desejo lícito, irmãos? Roubar, matar, sequestrar? Não é, não é, isso não é desejo lícito, mas eles faziam oração, oravam Pai Nosso, e faziam isto. Contou-me isto, um destes que assim procediam, se converteu, e hoje é o nosso irmão em Cristo Jesus, e ele falou, como nós fazíamos errado, como eu fazia errado. Assim tem muitas pessoas também, orando e pedindo ao Senhor, para Deus dar a graça dele ter aquilo que o seu coração deseja, mas o seu coração está desejando coisa errada. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado naquilo que devemos pedir ao Senhor, mas reivindicar aquilo que é de direito, aquilo que é justo, sim, nós devemos orar e pedir ao Senhor. Aí, minha irmã, você agora é uma serva do Senhor. Essas mulheres, filhas de agora fugiu o nome, Zelofeade, né? Nome difícil, estranho, não é comum. Elas estavam buscando algo de direito, de justo. Pela fé elas pediram. A Bíblia não nos fala se elas ainda eram vivas quando foi a distribuição da terra, mas eu creio que elas receberam a herança, porque Deus falou com Moisés, e Moisés orientou para que assim fosse feito, para que elas pudessem ter direito à herança, e assim até a lei foi mudada. Assim nós temos visto muitas conquistas que as mulheres
tem reivindicado e tem conseguido. Veja só entre nós. Eu lembro eu tenho uma tia, ela já está bem idosa, mas ela, numa das viagens que ela fez naquela ocasião, lá na década de 60, né? Você vê que eu já sou bem vivenciado, 67 anos, né? Ela pegou o ônibus para vir para Belo Horizonte e usou calça comprida. A igreja excluiu, porque ela usou calça comprida. Na época, as mulheres não podiam usar calça comprida, não podiam cortar o cabelo, e se fizesse isso, eram excluídas. E ela foi excluída naquela ocasião. Depois, graças a Deus, ela voltou para o seio da igreja, e hoje ela é uma serva do Senhor, já com seus quase 80 anos, serve ao Senhor numa igreja lá em Goiás. Então, irmãos, quantas vezes nós erramos? Nós homens, temos colocado muito peso nos ombros das irmãs. Hoje, nós abrimos e nós somos mais, podemos assim, já não somos tão duros, que agora estamos vendo a consequência. Quantos irmãs que têm usado roupas tão inadequadas que nós temos sofrido? Eu vejo em muitos casamentos, as irmãs, as mulheres, as noivas, vão com roupas, vestido de noivo, tão decotado, que às vezes eu fico até com dificuldade em olhar para a noiva no altar, quando ela vem. Às vezes até a gente tem até vontade de buscar um paninho branquinho, jogar sobre o ombro da irmã. Coloca aqueles, tomara que cai, né? Tomara que cai, não sei, né? Acho que é isso mesmo, não sei. Vestidos tão decotado, que fica com dificuldade, e um vestido tão longo, de ver no extremo. Então, irmãs, reivindique o seu direito, mas não abra a mão da sua santificação. Não abra mão de você pecar, e nem de levar também nós, os homens, a pecar. Use roupas adequadas, na igreja, no trabalho, aonde você estiver indo. Mas reivindique do Senhor a sua liberdade. Reivindique a igreja, a sua liberdade, mas nunca a sua libertinagem. Nunca a sua oportunidade de estar santificando, e em vez de santificando, pecando. Aquelas mulheres buscaram a sua graça, a sua herança, e então busque também você. Mas talvez, minha irmã, você está precisando e precisa de reivindicar do Senhor uma outra graça, talvez a conversão do seu esposo. Busque, reivindique ao Senhor, vá adiante do Senhor e fale com Ele: Senhor, eu peço ao Senhor a conversão do esposo, a conversão dos filhos, a conversão de uma pessoa querida, amiga, a conversão de um vizinho, enfim, reivindique almas. Nós estamos aí na campanha de missões mundiais, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Então vamos reivindicar isso diante do Senhor. Senhor, a conversão de almas, vamos reivindicar. Talvez, minha querida irmã, você esteja precisando de reivindicar do Senhor um trabalho. Clame ao Senhor, peça ao Senhor, vá diante do Senhor, clamando a Ele. Reivindique, é direito, é justo você ter um trabalho, é justo você ter uma casa. Então reivindique do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade,
seja da irmã, seja do irmão. O que eu sei é que Deus está pronto para ouvir a sua oração, pronto para ouvir a sua reivindicação. E se é de acordo com a vontade dele, ele vai falar como ele falou para Moisés. É justo, elas estão certas, é direito. E Deus também vai falar ao seu coração nesta noite, se você assim orar e clamar ao Senhor, reivindicando aquilo que é de direito. Voltando ao texto de João 8, conforme mencionei, ali estava Jesus diante daquela multidão. E ali estava aquela multidão pronta para matar aquela mulher. E Jesus então disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos que ali estavam, tal como aquela mulher, eram pecadores. Cada um de nós, irmãos. Talvez você, diante da sociedade, diante da sua família, você é um santo homem. Mas lá entre você e Deus, você sabe onde você está pecando. Você é uma santa mulher. Você é uma excelente mulher. Diante da sociedade, você é uma excelente pessoa. Mas entre você e Deus, você sabe aonde você está pecando. Aonde você precisa pedir ao Senhor: tem misericórdia de mim. Eu não estou conseguindo vencer este pecado. Então você precisa de pedir a Deus, clamar ao Senhor, reivindicar o perdão, reivindicar a graça de Deus na sua vida. Então você deve orar, reivindicar, buscar, clamar. A multidão foi jogando a pedra e cada um foi saindo, foram se retirando. Jesus ergue os olhos e, não vendo mais ninguém, a não ser a mulher, perguntou à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oh, aleluias, irmãos, que coisa maravilhosa ouvir isso do Senhor. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós falamos com Deus da nossa luta, quando nós falamos com Ele: Senhor, eu não estou conseguindo, mas Senhor, me ajuda, perdoa, Senhor, o meu pecado, tem misericórdia de mim. Ele vai falar como ele falou para aquela mulher: eu também não te condeno, mas olha, vai em paz, mas não peques mais. Vença, consiga força, lute, não perca a esperança de conseguir a vitória, não perca a esperança de que você vai alcançar aquilo que você tem clamado a Deus, tem pedido ao Senhor, e você vai receber a bênção. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Amém. Eu creio. Então nós precisamos de buscar ao Senhor. Quero terminar esta mensagem falando para vocês, minhas queridas irmãs, reivindique de Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você vê que está necessitada. Fale com o Pai, fale com Deus, e Deus vai ouvir a tua oração, vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a sua reivindicação, e conforme diz o salmista: agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. E sendo o desejo do coração de Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda esta graça. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Mas eu quero falar para você, minha querida irmã,
se você clama a Deus por uma necessidade, eu quero que você fique de pé. Eu quero que os irmãos do louvor venham aqui para nós estarmos adorando a Deus. Enquanto isto, Deus fale ao teu coração. Clame ao Senhor. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Esse dia não é para que você fique num pedestal, não. Esse dia é para você glorificar a Deus, é para você agradecer a Deus por todas as conquistas que você já obteve, que você já alcançaram, mas ainda há muito ainda que conseguir, há muito ainda que precisam de alcançar, mas não perca a fé, não perca a esperança, não perca a fé, não perca a esperança, mas creia que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te dar, que o Senhor vai lhe dar a graça de você alcançar a vitória, em nome de Jesus.